Olá, Record News Rural no ar e a safra de café caiu em 2024 cerca de 1,6%. Por outro lado, as exportações atingiram recorde de volume e receita. Os dados foram divulgados ontem pela Conab. O quarto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento para a Safra de Café de 2024 aponta uma produção estimada em pouco mais de 52 milhões de sacas de 60 quilos, uma redução de 1,6% em relação a 2023. A queda é resultado de condições climáticas desfavoráveis, principalmente que impactaram na produtividade. Já as exportações bateram um novo recorde. O Brasil embarcou 50 milhões e meio de sacas de café no ano passado. O volume é 28,8% maior que o exportado em 2023. A receita gerada com as exportações atingiu 12 bilhões e 300 milhões de dólares, o maior valor registrado pelo país, uma alta de 52,6%. O crescimento é atribuído à valorização do produto no mercado internacional e à alta do dólar no Brasil. Dentre os principais destinos do café brasileiro estão Estados Unidos e Alemanha. E o café é uma cultura que ajuda a compor a paisagem da Serra da Canastra, em Minas Gerais. A região produz um dos cafés mais apreciados do Brasil e há 3 gerações uma família preserva a tradição de plantar o grão. A Serra da Canastra se destacou na produção de café a partir das décadas de 1970 e 1980, quando produtores locais se especializaram em cafés de alta qualidade. Ao longo dos anos, a região ganhou reconhecimento e o café canastra passou a ser considerado um dos melhores do Brasil. Atualmente, a região produz cerca de 750 mil sacas de 60 quilos por ano em mais de 1.000 propriedades. O café daqui é conhecido pelo sabor distinto e complexo, com uma combinação equilibrada de acidez, doçura e corpo. Em uma visita à Fazenda Bom Sucesso, Paulo Henrique nos revela a origem dessa riqueza. Esses pés são da variedade Catuai 62, eles foram plantados há 14, 15 anos atrás e eles têm uma bebida muito característica, com notas bem caramelizadas. E eles são o abre-alas, que a gente diz. E a gente tem o natural, que foi um dos ganhadores do concurso da região, do Café da Canastra, que ele é um café de 86,5 pontos, um café bem mais frutado, frutas amarelas, acidez cítrica bem acentuada, que aí já é para os paladares mais refinados. A Fazenda Bom Sucesso fica em Pinhuí, no centro-oeste de Minas Gerais. Ocupa cerca de 15 mil hectares, mas a família também tem outras áreas na região, somando 33 mil hectares na Serra da Canastra. Os primeiros pés de café foram plantados em 2010 e toda a plantação é da variedade Catuai amarelo, um híbrido de café arábica originário da Etiópia, que combina as espécies Mundo Novo e Caturra. Esta variedade é uma das mais cultivadas no Brasil. E o nome Catuai, de origem tupi-guarani, significa muito bom. Uma referência tanto à alta produtividade quanto à qualidade superior do café. O ano passado a gente teve uma produção recorde, porque estavam todas as nossas lavouras em produção. Então a gente produziu 20 mil sacas de café. Esse ano a nossa produção vai cair bastante por causa da bienalidade, porque a gente está retomando o processo de safra zero que foi perdido durante a geada de 2022, 21-22, que a gente teve uma queda de produção por causa do frio excessivo. O método de processamento do café tem um papel fundamental na definição das características sensoriais do produto. Na produção da família Guerra, o processo escolhido é a via seca, um dos mais tradicionais, que garante notas frutadas, mais doçura e um sabor único no café. É quando você pega o café com a saturação de umidade já diluída pelo sol e você precisa do calor, injetar calor para você atingir o grau de umidade necessário para condicionar aquele café por mais tempo sem que você tenha uma queda de qualidade. Depois, o processo ainda continua com o maquinário que faz a limpeza do café. Assim que ele sai desse maquinário, é dividido os corpos estranhos, é dividido a casca e é dividido os cafés de determinada peneira acima ou abaixo, para então ele ser armazenado no armazém ou até mesmo comercializado, já se entregar para o seu cliente na ponta final. Depois do café moído, chega o momento de preparar a bebida. A filtragem é crucial e o refinamento é fundamental para separar o pó do líquido. É esse o momento que garante o sabor perfeito
feita com a melhor pontuação e a qualidade superior do café. O mercado de cafés especiais na região cresceu significativamente, impulsionado por vários fatores. Entre eles, a crescente demanda pelo produto de qualidade superior no mercado interno e externo, o foco em práticas sustentáveis e o reconhecimento da Serra da Canastra como uma região de indicação geográfica. A família Guerra mantém o legado do café tradicional, mas tem investido pesado em cafés especiais. O segredo para conseguir remar entre os dois tipos é investir na biodinâmica. Biodinâmica a gente usa muito biológico para evitar o inseticida. O inseticida hoje ele é muito prejudicial, então a gente está substituindo. Toda a fazenda hoje já usa biodinâmica, já usa os biológicos e tiramos os inseticidas da fazenda, para poder trazer a natureza como um beneficiário nosso. As abelhas, os insetos que hoje nos ajudam a combater as pragas que tem nas lavouras de café. O café é maravilhoso por isso, ele sempre reinventa, cada ano é um ano, cada ciclo é um ciclo e a gente participa de todos eles. Se você é produtor, sabe como é difícil cuidar das vacas leiteiras, não é? As preocupações são constantes. Mas e se eu te dissesse que existe uma solução que vai transformar a maneira como você cuida do seu rebanho? Quero apresentar o Sense Hub Dairy e o Sense Hub Youngstock. Sense Hub Dairy é uma tecnologia da MSD Saúde Animal que monitora o comportamento dos animais. Essa ferramenta detecta o cio, os animais em estresse térmico ou com possíveis problemas de saúde e alerta sobre mudanças de rotina na fazenda de forma inteligente. Já o Sense Hub Youngstock é a super novidade em monitoramento. Chega para transformar a criação de bezerras desde os primeiros passos, oferecendo tratamentos mais assertivos e vacas mais produtivas no futuro. Invista hoje no futuro do seu rebanho e monitore com o Sense Hub. Acesse o Instagram, @Alflexbrasil e saiba mais. Uma fazenda no Distrito Federal tem se destacado na criação de suínos. A empresa, que começou na década de 70 apenas com a família, hoje tem mais de 100 funcionários. A propriedade também trabalha com melhoramento genético. Foi-se o tempo em que os porcos eram criados todos juntos na lama. Aqui eles seguem um padrão diferente. Tudo é feito para que os animais fiquem livres do estresse causado pelo medo, fome, sede, frio e calor. Tudo na propriedade é separado pela fase de vida dos suínos. Neste ponto aqui da fazenda ficam as matrizes que estão gestantes. Neste barracão tem cerca de 600 animais, mas tem outros barracões espalhados pela fazenda. O Marco Aurélio é gerente de produção aqui na propriedade há cerca de 23 anos, mais de 20 anos aqui lidando com essa produção, né? É uma produção grande. Eu queria que você falasse um pouco desses outros barracões, qual é o plantel dessa fazenda? Nós hoje, o nosso plantel é de 4.000 matrizes. Essa fase aqui é a fase de gestação, onde ocorre a inseminação. Tem um barracão específico para essa área de inseminação. Após essa inseminação, essa fêmea vem para uma gestação coletiva, que a gente fala, que é uma baia, onde elas ficam agrupadas, onde elas descansam, alimentam e ocorre um período de 116 dias até ocorrer o parto dessa fêmea. E vocês trabalham, estou vendo aqui, com um bem-estar animal, obviamente, né? Sim. As matrizes, elas ficam descansando, se alimentando, tem toda uma estrutura, né, que tem que seguir um padrão. Sim. Essas baias que a gente fala de grupos, a gente chama de baias coletivas, exatamente para imitar o que o animal faria lá na natureza, que seria a formação de grupos. Ela tem hierarquia entre elas, tem as disputas, tanto é que a gente vê uma disputa entre os animais. Então, aquela área... Já tem uma disputa ali, né? Sim. Aquela área que é de refúgio dela, ela vai proteger e vai defender.
Depois da fase de gestação, a matriz é higienizada e passa para a fase da amamentação em outra baia. Essa fase dura 25 dias, que é a fase de lactação. Então, nos 25 dias são desmamados os leitões. Então, o leitão segue uma outra área que a gente chama de creche e a porca volta novamente para ser inseminada numa nova gestação. Em todas as fases é importante dosar a quantidade e manter a qualidade do alimento. A fazenda também fabrica ração, que é ofertada aos suínos. Por mês, são produzidas 3.000 toneladas, à base de grãos plantados pela própria empresa. Na ração, são usados principalmente o milho e o sorgo. A alimentação representa 70% dos custos de produção e tem uma relação direta no desempenho dos animais e no resultado financeiro do negócio. A gente consegue não ter um desperdício de ração, que a gente vai colocar uma quantidade a mais do que o animal necessita, e nem ter uma quantidade também abaixo do que o animal. Então a gente consegue ter precisão na alimentação desse animal. Os cuidados com biossegurança são fundamentais e seguidos à risca. Tudo que está para nós externo, para nós interno da granja, ele é sujo sanitariamente. Então, se a pessoa entra, tem que tomar banho, ela tem que passar por um processo de entrevista, se não teve contato com os outros animais. O animal que entra na granja hoje, ele passa por um processo de quarentenário em 3 etapas, então fazendo uma bateria de exames se realmente esse animal está livre de patógeno que possa trazer prejuízo à sanidade dos animais. Esse status sanitário possibilitou à empresa a produzir material genético para outras granjas. Os animais aqui chegam a 130 quilos em 175 dias. Por mês são vendidos mais de 9.000 porcos, 70% para frigoríficos e 30% correspondem à venda de animais usados para o melhoramento genético. Os animais de nota maior, eles são escolhidos, selecionados para compor a próxima geração, né? Para continuar na reprodução, tanto na Granja Milsa como em alguns clientes nossos. O preço do açúcar apresenta queda no mercado paulista. O valor do açúcar cristal branco caiu no estado de São Paulo na semana passada. O indicador CPEA encerrou a sexta-feira a R$ 152,80 a saca de 50 quilos, um recuo de 4,37% na comparação com a sexta-feira anterior. Na média da semana, de 13 a 17 de janeiro, o indicador foi de R$ 154,98. Segundo pesquisadores do CPEA, a busca por preços mais baixos por parte dos compradores, especialmente em negociações de grandes volumes, combinada com a queda nas cotações internacionais, levou as usinas a reduzirem o valor de suas ofertas, pressionando os preços no mercado doméstico do açúcar. E o mercado de cacau inicia 2025 cercado por incertezas. Essa é a constatação da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Com registros de quedas na produção mundial e brasileira, na importação e na moagem, a alta histórica da matéria-prima e o saldo negativo de mais de 758 mil toneladas nas últimas safras são questões a serem entendidas. Por isso, quem chega para conversar sobre esse assunto é a presidente executiva da AIPC, Ana Paula Lozzi. Bom dia, Ana Paula. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário de incerteza em relação ao cacau, não só no Brasil, mas no mundo, né? Ótimo dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Realmente, desde o início de 2024, a gente tem passado por momentos desafiadores na cadeia do cacau globalmente, mas também no Brasil. Tem um déficit global de oferta de alimento, então, tanto Costa do Marfim quanto Gana, que são os dois maiores países de cacau ali na região africana, têm sofrido com as questões climáticas e com isso as plantas têm tido uma produtividade muito menor, estão mais afetas a doenças e tudo isso tem impactado nessa ação de oferta e demanda e consequentemente no preço da commodity. E no Brasil também não é diferente, a gente teve um 2023 relativamente mais positivo, mas quando a gente olha para 2024, a nossa produção ela sofreu com também extremos climáticos e algumas pragas, e a nossa
o nosso recebimento de amêndoas foi pelo menos 18,5% a menos do que em 2023. E isso traz um impacto grande para essa cadeia que é tão importante aqui no brasileiro. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o custo do cacau. Quanto o preço aumentou e o quanto isso pode ser sentido em diversos produtos que o brasileiro consome, o pessoal consome, chocolate, produtos de cosméticos aí. Fala um pouquinho pra gente. Ótimo. Então, há um ano atrás, se a gente fosse conversar sobre isso em janeiro de 2024, o cacau estava ali na casa dos $3.000 a tonelada. Hoje, ele está mais ou menos $11.000 a tonelada na Bolsa de Nova York. E são preços recordes dos últimos 40, 50 anos por conta dessa falta de cacau no mundo. E apesar desses números refletirem o mercado global, eles impactam o Brasil, porque como o Brasil ele é importador de amêndoas, o nosso preço base, né, o nosso balizador de preço no mercado interno é a Bolsa de Nova York. Às vezes a gente está acima da Bolsa, às vezes a gente está abaixo, mas é o balizador. E isso, ao longo de 2024, foi constante. A gente teve algumas variações, caía um pouquinho, subia um pouquinho mais, a gente chegava ali nos $8, $7, mas ao longo de 2024, a gente nunca voltou para os $2.000, $3.000. E isso, em algum momento, está chegando ao consumidor final. As indústrias chocolateiras quanto Mogeira buscaram alternativas para repassar o menor percentual possível para produto final, mas a gente percebe que está havendo uma queda na demanda porque está havendo uma queda no consumo. E aí é importante entender que a gente tem dois cenários diferentes, o global e o brasileiro. Enquanto os consumidores europeus e americanos, que são os principais consumidores de chocolate do mundo, eles têm uma resiliência maior a essas mudanças de preço, no mercado interno sente o impacto mais cedo, né? O consumidor brasileiro ele tende a trocar de marca, a mudar de produto, né? O chocolate ou os outros produtos que são feitos derivados de cacau, eles são o que a gente chama de produtos do prazer. Muitas vezes eles são utilizados, são chocolates, são os bolos. Então tende a ter, se tem um aumento de preço grande, tende a ter a migração para um outro produto. Então, eu acredito, assim, no nosso caso, né, que é a indústria moageira, a gente teve uma queda de quase 10% na moagem, já reflexo também dessa queda no consumo de chocolate. Em 2025, também vai ser um pouco complexo, né, porque a gente ainda não vislumbra, né, uma melhora nas safras globais e cada vez mais a condição do consumidor vai ficando ainda mais restrita e vai ter ainda maior impacto no consumo do produto. Agora a gente fala da falta do cacau em todo o mundo, no Brasil, em toda a cadeia produtiva, mas a pergunta que fica é, pode faltar cacau no futuro? O pessoal fica preocupado, vou ficar sem o meu chocolatinho, por exemplo? Então, essa é uma pergunta ótima. Eu acho que a gente tem de incerteza e de desafios, mas a gente não pode olhar como um cenário de desastre global. Na verdade, é um cenário de oportunidades e de boas oportunidades para o Brasil. A cultura do cacau é uma cultura altamente sustentável, é uma cultura de recuperação de áreas degradadas aqui no Brasil, e a gente tem visto, principalmente no Brasil, mas também em outras regiões produtoras, uma busca de aumentar essa produção, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem investimentos em diferentes regiões. A gente tem o investimento de melhorar a produção das áreas já existentes, Bahia, Pará, Espírito Santo, Rondônia. A gente está tendo investimentos muito grandes e relevantes no que chama de áreas não tradicionais. Então, o oeste da Bahia, ali, o Cerrado Baiano trabalhando muito com cacau, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins. Então, a gente acredita que, por exemplo, o Brasil vai sair desse cenário de déficit e até 2030 vai ter 400 mil toneladas de cacau. Se a gente alcançar 400 mil de cacau, a gente consome no mercado interno boa parte disso, mas a gente ama o potencial de exportação. E esse interesse pelo Brasil está
visto pelos outros mercados. Mas a gente também tem o Equador, Colômbia aqui na região. Então, o que eu tenho percebido é que há um interesse da gente expandir a produção de cacau para outras origens e assim a gente passar a depender menos de uma única região, porque o que acontece hoje é isso, né? Se tem um problema na África, a gente tem 80% da produção mundial. Então, eu não acho que vai faltar cacau no mundo a ponto da gente não ter chocolate. Acho que é uma grande oportunidade para o Brasil e eu acredito muito no potencial da nossa cadeia. Você citou agora um pouco sobre o Brasil e eu queria saber o que o país está fazendo para aumentar a produção. A gente sabe que tem essa possibilidade, talvez um mercado incerto nos próximos meses, anos, mas o Brasil pode voltar a ser autossuficiente e um grande exportador do cacau para o mundo todo, ser talvez, quem sabe, um substituto da África quando as coisas não estiverem tão boas por lá? Muito bom isso. Então, a gente tem aqui uma coalizão muito bacana entre todos os elos da cadeia. A gente tem trabalhado muito junto em projetos. Em 2022, o governo, o Ministério da Agricultura, lançou um plano que chama Inova Cacau 2030, que a gente tem como meta produzir 400 mil toneladas de cacau até 2030. E tem trabalhado-se muito para melhorar a produtividade das áreas já existentes, porque hoje a nossa produtividade média é baixa, e a gente tem trabalhado também para que as áreas entrem produzindo cacau com tecnologia, com inovação, e isso aumente esse volume, né? O investimento de vários elos, né? Tem os projetos competitivos das indústrias, tem os projetos pré-competitivos, onde a gente busca crédito para o produtor, onde a gente busca levar assistência técnica para o produtor, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo de ser autossuficiente, mas também de voltar a ter essa relevância no mercado global. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os mercados que mais compram o cacau brasileiro, para o pessoal de casa saber para onde estão indo os nossos produtos exportados. Legal. Então, aqui a gente exporta derivados, o Brasil exporta muito mais derivados do que amêndoas. Amêndoas, a nossa exportação não chega a 1.000 toneladas ano. E aí a gente normalmente exporta para o Japão, para os Estados Unidos e até para a Europa. Agora, derivados, a gente, ano passado, exportou mais de 50 mil toneladas de derivados. E os principais mercados são a Argentina, Estados Unidos, e esse ano de 2024 nos surpreendeu porque a gente exportou um volume considerável para os Países Baixos. E isso deve-se muito ao fato desse déficit global. Então, houve uma necessidade deles recorrerem a produtos de outras regiões. Muita gente pode olhar e falar, né, uma commodity que está valorizada e pensar, bom, pode ser que seja uma boa investir no cacau. É um bom momento para o produtor investir no cacau nesse cenário? Não somente é um bom momento, como a gente visto muitos produtores investindo, tanto aqueles que já produziam cacau, mas estavam um pouco descrentes da cultura, que começaram a investir nas suas áreas, melhorando a produtividade, trabalhando com mais trato cultural, como novas áreas, né? Como eu disse, por exemplo, o oeste da Bahia, a gente tem visto investimentos muito grandes, investimentos muito relevantes. No estado de São Paulo também, investimentos impressionantes em cacau, como em outros estados. Então, aquele produtor que já produz, ele deveria estar produzindo melhor, né? Investindo para produzir melhor, para produzir com mais qualidade, com mais produtividade, e esse novo que tem uma área ali para recuperação de área degradada ou que tem uma área improdutiva, ele deveria colocar cacau, porque cacau é uma commodity que tem bastante espaço, tanto no mercado brasileiro como no mercado global. Agora, quais os principais cuidados para esse produtor seguir e ter uma produção de cacau considerável, uma produção que traga uma qualidade para ele não só financeiramente, mas também em relação ao produto? É importante ele buscar boas mudas, né? A gente entende que esse é o processo inicial de uma boa produção, né? Ter boas mudas, boa diversidade
É importante que ele busque assistência técnica de qualidade, para que ele possa fazer esse trato da terra da melhor forma possível, que ele possa manejar essa terra para que ele tenha o menor impacto fitossanitário possível, para que ele tenha uma produtividade média adequada, porque um produtor com uma boa produtividade média, ele ganha dinheiro quando o cacau está em preços altos, mas ele continua ganhando dinheiro se o cacau tiver um preço médio que não é tão como ele gostaria. Então, trabalhar para que ele tenha uma produtividade média ali na casa dos 1.500 arroz por hectare. Além disso, buscar um associativismo como as cooperativas, porque a gente entende que o pequeno produtor, se ele não for cooperado, ele não vai conseguir entrar, por exemplo, numa plataforma de exportação. Então, é importante que esse produtor ele tenha esse trabalho conjunto com outros produtores para que ele possa se fortalecer. Ana Paula, eu queria que você falasse agora sobre um assunto que eu achei até interessante da gente abordar aqui, que é em relação às doenças que podem atingir as mudas de cacau, as plantas de cacau. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e os cuidados para evitar que isso aconteça, porque também é algo que tem comprometido aí a produção de cacau também em todo o mundo, além, é lógico, das mudanças climáticas. Então, hoje a gente tem duas doenças que são as principais aqui no Brasil, que é a vassoura de bruxa e a podridão parda. São doenças que já têm, que é de conhecimento do produtor, que é de conhecimento do mundo acadêmico, do mundo científico, que tem cuidados já protocolos muito claros. Então, o produtor que ainda não conhece o cacau que vai entrar, é preciso pegar o máximo de informação possível, a poda adequada, tem que ter o manejo no momento correto, aplicar os produtos que são mais adequados para cada uma dessas doenças, para que elas não proliferem. É impossível que uma área produtiva não tenha nenhuma doença, mas se ela for bem manejada, ela não trará impacto. Uma outra doença que preocupa aqui no Brasil é a monilíase, que hoje não existe nas áreas produtivas comerciais, mas que já existe em algumas regiões no Brasil, como no Acre e no Amazonas. Então, isso tem sido feito um esforço, especialmente das agências de defesa fitossanitária do mundo, aqui do Brasil, ali especialmente no Pará, no Amazonas, no Acre, para evitar que essa doença chegue às áreas produtivas, mas os produtores precisam se informar para que elas possam identificar essa doença, para que elas possam trabalhar da melhor maneira possível para evitar que elas realmente cheguem nas suas áreas. Ana Paula, que conversa esclarecedora sobre esse produto tão importante que está no nosso dia a dia, né? Não só no chocolate, mas também em outros produtos. E é muito bom saber sobre tudo isso, sobre esse cenário, a importância de se investir no cacau. Então, eu queria te agradecer e o Record News Rural está sempre de portas abertas para te receber aqui, para falar um pouquinho sobre essa commodity tão valorizada, né? E eu fico à disposição sempre de vocês, é um prazer falar com todos vocês e sempre que tiver oportunidade eu também estou aqui para essa troca tão bacana. Obrigada e bom dia para todos. Ótimo dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Até a próxima.